Comentário do F.F. Bruce, capítulo 2 de Gênesis. O sétimo dia, 2 do 1 ao 3. O propósito de Deus tinha sido atingido de forma tão perfeita que no sétimo dia ele cessou, parou. Quem diz é o driver, descansou. A BJ, a Bíblia J, acabou de fazer e descansou. BLH, no contexto descansou, é inadequado. Olha aí. Primeira coisa do F.F. Bruce aqui que... Deus se cansa de alguma coisa? Então, no sétimo dia, Deus descansou. Inadequado. Está incorreto a tradução. Então é o que ele faz? No sabate, no sétimo dia, ele cessou, né, na neb de Spacer, parou no driver, descansou na BJ. Acabou de fazer e descansou no BLH. Eles são sempre aumentam, sempre para uma palavra dá muitos significados, aí vai complicar, aí vai sempre ficar no desagradável, né? Sempre vai falar que Deus descansou. Se Deus não se cansa, Deus não descansa, né? Então é complicado. Aqui no caso, cessou é o correto, né? Parou e acabou de fazer. Pode ser três coisas que eu falo. Deus, no sétimo dia Deus parou, ou no sétimo dia Deus cessou. Deus concluiu a terra. Aí seria o correto. Aí por que ele fala que é inadequado aqui, ó? Porque implica esforço que não foi de forma alguma sugerido, né? Quando fala que Deus criou, e Deus vai ficando cansado até que Deus tem que descansar. Então, caramba, Deus se cansou demais, né? Agora ele se descansa, né? Primeiro não falou que ele estava se esforçando para fazer aquilo, né? A ponto de ficar cansado, né? Então aqui pois não foi sugerido, né? Não foi sugerido. Ou que ele se esforçou. Podemos observar com base no versículo 2 que ninguém poderia afirmar que a obra de Deus estava concluída até que ele mostrasse que estava ao cessar de fazê-la. Então aqui no caso cessou, concluiu, né? Então no sabate ele concluiu a obra, não está dizendo que ele descansou, não. Semelhantemente, em Êxodos 20.9, o guardar o sábado é um sinal de que todo o trabalho do homem foi feito. Que esse cessar da obra da criação é final e definitivo se mostra pela omissão de qualquer menção conclusiva de noite e manhã. Por isso não há contradição em João 5,17, em que a referência é a obra de cura e não de criação. Embora fique claro que o homem em comunhão com Deus vai guardar o sábado, Hebreus 4:9, 10, no sentido de cessar de fazer o seu próprio trabalho, não há evidências de uma revelação universal nos primórdios. Esdra afirmou que tinha sido uma revelação a Israel, Neemias 9,14. Não reconhecer que a prova de Deus ter concluído sua obra era o sábado levou a Septuaginta e o Sir a ler o sexto dia. E isso foi seguido na Neb. A criação do ponto de vista do homem. Ainda do 2:4 ao 25. Se o versículo 4 é considerado a conclusão da história anterior da criação, ou a introdução da segunda história, é de pouca importância, a não ser que se considere com o Wiseman que a frase "esse é o relato de" seja a pista para a leitura de Gênesis. Aliás, Skinner, Spacer, Neb, BJ, GNB dividem o versículo entre as duas histórias. Parece não fazer grande diferença
para a nossa compreensão. Essa história se desenrola claramente numa região árida, irrigada somente por água subterrânea que irrompe repetidamente do solo, que a teria tornado cultivável, um fato que aparentemente é ignorado por Kidner, quando argumenta a favor de um desperdício de água. Apesar dos argumentos de Morris e Whitcomb, não há fundamento para o ponto de vista de que não houve chuva até o dilúvio, e tampouco a linguagem aqui é compatível com isso, pois claramente ela implica que a chuva era algo a ser esperado. Na seção de 2.4.3.24, o Criador é chamado Javé Elohim, um título praticamente único. Não é difícil encontrar a razão disso. Elohim ressalta o poder de Deus e é o uso óbvio em 1, 2, 3. Javé é Deus quando se revela ao homem e cuida dele. O título duplo serve para ressaltar que o Deus da criação é também um Deus que estabelece um relacionamento com o homem. Isso nos ajuda também a evitar um tipo de crítica que contrasta o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. Versículo 5: não havia homem, Adão é humanidade, incluído os dois sexos. Ocorre como nome próprio somente a partir de 4.25, como está na NEB. O seu uso como nome na NVI em 3.21 e 4.1 é incorreto. O termo é associado com Damá, solo cultivável. Esse versículo é fundamental para o conceito do homem no Antigo Testamento. Um corpo do mundo criado, ligando-o com toda a criação, sopro ou Espírito de Deus, dando a ele vida e individualidade, juntos criam uma unidade psicossomática, uma Nefesh Hayah, alma vivente. Comentário em 1.21 e a Teologia do Antigo Testamento, página 76. O texto sopro, que é Neshama, é usado aqui e não espírito, que é Ruah, provavelmente para evitar a sugestão de que o homem fosse um ser semidivino. O homem foi criado numa região árida que se tornou cultivável somente pelo irromper repetido de água subterrânea. De lá ele foi levado para um jardim, ou antes um parque especial que ficava ao leste. Versículo 8-9, no Éden, um lugar não especificado. Comentários o situam com igual certeza nos planaltos da Anatólia ou da Armênia, ou logo acima do Golfo Pérsico. O homem recebeu a tarefa de aplicar as condições do seu lar para o mundo à sua volta. Um pensamento sugerido nos versículos 10-14, uma seção que até agora não recebeu uma explicação física adequada, talvez por causa dos efeitos do dilúvio. Precisamos observar que a tarefa do homem não era somente cultivar o jardim, mas também guardá-lo. Cuidar dele é uma tradução muito fraca de Samar. Havia perigos não especificados fora do jardim. Versículo 9, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia rejeita completamente a ideia que está por trás de toda mágica, a superstição de que o homem pode forçar o braço de Deus por meio de uma palavra, coisa ou ação. Por consequência, o conhecimento do bem e do mal e também o presente da vida eram atributos que Deus escolheu dar a essas árvores. Não era parte da essência delas. Podemos até questionar se o comer involuntário ou acidental por parte do ser humano teria sido algum efeito sobrenatural. Em outras palavras, a sua ação era sacramental. Leopold. Versículo 17. Conhecimento do bem e do mal. Essas árvores são consideradas por muito como significando o certo e o errado em termos morais, mas isso é muito improvável.
Se o homem não tivesse um sentido moral em virtude de sua criação, poderíamos perguntar em que sentido ele teria sido criado à imagem de Deus. Além disso, sem esse conhecimento, a sua desobediência dificilmente poderia ter sido considerada pecado no sentido amplo. Como foi ressaltado em 1:4, bem não tinha necessariamente um sentido moral, e o mesmo é válido para mal. Gênesis 47:9, anos difíceis, NVI. Isaías 45:7, desgraça, NVI. Visto que o homem, ao contrário dos animais, não foi criado com um conhecimento intuitivo do que era bom ou mal, para ele dependia de Deus para a orientação diária. Seja qual for a razão, 3:22, a árvore da vida não recebe menção especial. A advertência da pena de morte sugere fortemente que o homem sabia o significado da palavra. Foi a morte humana e não a morte animal que o pecado introduziu no mundo. Não há sugestão em lugar algum acerca da imortalidade animal. Assim, Adão pode tê-la encontrado do lado de fora, antes de ter sido transferido para o jardim. A morte para o Antigo Testamento significa, acima de tudo, a incapacidade de agir. E essa foi a consequência principal da desobediência do homem. A advertência de Deus se cumpriu completamente. A morte física do homem foi meramente a consequência lógica e inevitável. Dando nomes aos animais, versículos 18 e 20. No mundo antigo, dar nome a uma pessoa era um sinal de autoridade sobre aquela pessoa. Assim, o fato de o homem dar nomes aos animais é o primeiro ato registrado do seu domínio sobre os animais. Visto que o registro está centrado no homem, não há razões para imaginar que isso inclui outros animais que não fossem nativos daquela região ou que a sua distribuição era muito diferente naquela época. Observe que os peixes não são mencionados, tampouco os pequenos animais que se movem rente ao chão. Não temos indicação alguma dos nomes, pois a primeira língua do ser humano certamente não foi o hebraico. A criação da mulher, versículo 20 e 25. Ao dar nomes aos animais, o homem tinha percebido claramente que em todos os casos havia dois sexos, em alguns casos bastante diferentes, e que ele estava sozinho. A verdadeira parceira, ao contrário do instinto sexual, parecia estar fundamentada em clara necessidade e desejo. O ser humano, por ter sido feito à imagem de Deus, que é uma trindade, é por natureza um ser social. Assim, a solidão não é boa para ele. Versículo 18. Faz menção dos dois sexos de forma igual, visto que o propósito criativo de Deus significou desde o início os dois sexos, masculino e feminino. 1:27. A primeira cura para a solidão foi a criação da mulher para ser parceira do homem. O hebraico implica o encaixe em uma unidade, em que cada um ajuda o outro da mesma forma. Devemos questionar seriamente se cela significa, de fato, costela ou simplesmente lado. Nota de rodapé da NVI. Se é lado, então há segredos científicos escondidos aqui que estão além do escopo deste comentário. Diferentemente de qualquer outro casamento, Adão e Eva, embora cada um encontrasse o seu complemento no outro, eram essencialmente um, que é o alvo nunca completamente atingido de todo o verdadeiro casamento. Uma só carne, ao contrário do que diz 3:16 e da prática moderna, na maioria dos casos, o homem deveria subordinar os seus interesses aos de sua esposa. O desejo quase universal do homem, decaído de cobrir o seu corpo, ao menos em parte, encontra o seu paralelo naquilo que está escondido na sua psique,
seja conscientemente, seja de forma a se enganar a si mesmo e a outros. A nudez aqui é tanto literal quanto simbólica. Em 3:7, ela parece assumir o significado ainda mais profundo. Aqui no comentário do capítulo 2, falou algumas coisas interessantes, mas o que mais pega aqui é a questão da costela, né? da costela. É a questão da palavra tsailau, né? Em hebraico, tsailau significa lado ou costela, né? E aí quer dizer, significa lado, costela ou viga. Então, se significa lado, então o que ele diz é que Deus tirou os componentes necessários, né, do lado do homem, que fica do lado do homem, para criar uma mulher, né? Foi do lado. Se foi da costela, tem que ser tirado da costela. Como a palavra hebraica ela pode significar tanto uma coisa quanto a outra, né? Então pode ser que Deus tirou do lado de alguma parte, né, do homem para criar a mulher, e pode ter sido que ele tirou da costela também, né? Aí só não tem como afirmar de forma literal que é a costela, porque a palavra hebraica mais tinha um significado, né? Então é isso que ele coloca aqui, que está além, né? Quando ele cita a palavra costela, ele fala que é um conhecimento científico, né? É um conhecimento científico que está, como que fala, vou olhar certinho aonde que fala que está aqui. Devemos questionar seriamente se cela, né? Ou é que é o tsailau, né? Mas a cela significa de fato costela ou simplesmente lado. Se é lado, então há segredos científicos escondidos aqui que estão além do escopo deste comentário. Então, quer dizer, tem significados científicos, né, que vão comprovar aonde que está o componente necessário que está do lado do homem, que pode ser criado uma mulher, né? Gerado uma mulher. E se for na costela, da mesma forma, cientificamente vai ter explicação científica para isso, né? Diferentemente de qualquer outro casamento, Adão e Eva, embora cada um encontrasse o seu complemento no outro, eram essencialmente um, que é o alvo nunca completamente atingido de todo verdadeiro casamento. Uma só carne. Então é isso aí. A ideia fica do capítulo 2 é essa, né? Da costela. A ideia mais importante a se pesquisar é essa aí.